Você acha que esse medo de uma próxima pandemia aproxima as pessoas de Deus de forma verdadeira? Ou muita gente só procura Deus quando está em desespero? A maioria só procura quando tá em desespero, né? O cara... Quando tá tudo bem, esquece. O problema é que tem os dois casos. Tem gente que só tá na igreja quando tá tudo bem. Aí se ele tem um problema, ele fica chateado com Deus, ele some da igreja. Tem isso também? Mas a maioria acho que só vai quando tá pedindo alguma solução pra alguma coisa, né? Vai lá, tipo, a porta da esperança, né? É o filho pródigo. Pródigo, né? Buscando ali, agora deu ruim, eu vou lá buscar, né? Infelizmente, né, pra respondendo a pergunta aí da ouvinte, a maioria da galera só vai por interesse mesmo e quando recebe o que tá pedindo, vai embora, some. Eu muitos anos estou frequentando a igreja, eu vejo muito isso. Né? Gustavo no Signal tá perguntando aqui, ó. Hoje parece impossível saber em quem confiar. É médico brigando com médico, jornalista brigando com cientista. Como uma pessoa comum se prepara para o que está por vir? Pois é, né? Em quem acreditar? Olha, a estratégia é mais ou menos o cerne desse programa, cruzar os dados. Você tem que pegar as diferentes informações, cruzar e tentar tirar ali o meio termo, né? É exatamente o que a Bíblia fala, nos muitos conselhos habita a sabedoria. Então, nas opiniões diferentes e divergentes, habita a sabedoria ali, entendeu? Então, você tem que ver o que uma mídia de direita está falando, aqui de esquerda está falando, a neutra está falando, a mídia nacional, a mídia internacional, você vai cruzando os dados. Então, assim, é bem difícil, eu concordo, de você entender o que é fato, o que não é, mas quanto mais dados você tiver para cruzar, mais você consegue tirar um fio comum ali para entender uma constância entre as diferentes opiniões, né? Aquela velha diferença que os filósofos gregos falavam, a diferença entre verdade e opinião. É difícil de fazer essa separação, mas não é impossível não, dá para fazer. O Marcelo Bola na Rede. Só faltou correndo pra cachorro e molhado 88. Suado 81. É suado 88, né? 88. Esses dias eles estavam por aí. Michael Douglas, meu aluno. Ele tá falando aqui, ó, Daniel, papo reto. Qual os maiores erros e acertos que a gente pode... Quais? Obrigado aí pela correção. Que a gente pode aprender da pandemia de Covid, caso aconteça uma nova pandemia de ebola. O que aprendemos com a pandemia? Cara, eu vou tentar falar isso sem os caras acharem que eu tô querendo me vangloriar, mas saber as coisas antes, cara. Informação é conhecimento, é poder. No dia 24 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo explicando tudo mesmo. Literalmente tudo. De onde veio, para onde que ia, o que fazer para se proteger, o que eu estava fazendo. Então, assim, a informação pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, o que eu expliquei? Expliquei, ó, esse vírus, ele já aconteceu antes, em 2003. Ele gera uma resposta imunológica exacerbada no corpo, inflama o pulmão, isso chama tempestade de citocina. Então, é isso que acontece. Dei os exemplos do que o pessoal fez em 2003 para se proteger e falei, ó, se em 2003 o problema era parecido, o agente era quase o mesmo, o que deu certo naquela época vai dar certo agora. Então, eu já falei tudo. Agora, então assim, se informar, saber se informar. Porque quando acontece uma emergência sanitária, entra a questão da saúde pública. E saúde pública é um negócio complicado porque eles estão sempre pensando em minimizar o dano coletivo. Só que aquilo que minimiza o dano coletivo nem sempre é bom para o indivíduo, né? Por exemplo, fique dentro de casa, não pegue sol, não saia na rua. Você fala, cara, e se eu estiver num lugar isolado, onde não tem ninguém, no meio do nada? Eu posso pegar meu sol, fazer minhas coisas, fazer exercício físico e ter saúde. Porque às vezes você ficar enfurnado dentro de um lugar, você vai ficar sedentário, vai comer mal, não vai se exercitar, vai ficar depressivo. A tristeza também afeta o sistema imunológico. Nem sempre é a melhor estratégia, mas numa estratégia de lidar com as massas, o rebanho, você tem que falar isso, entendeu? Já que eles não têm a sagacidade mental para poder agir da melhor forma, né? O cara vai estar com febre, vai tossir na cara dos outros. Total. Então você tem que falar pro cara, não, meu irmão, fica em casa e tal. Então aprender a entender a diferença do bom senso e da saúde pública
e também você aprender a ter um lugar para onde você pode ir no caso de uma pandemia, onde você não precisa ficar enfurnado no apartamento, você pode ter um espaço aberto, né? Vamos supor que você tem um sítio no meio do nada. Você ali passa tranquilo, né? Passa ali, você nem sente a pandemia, né? Você só vai sentir na hora de não frequentar um shopping, um restaurante, pedir um delivery e tal, mas no teu dia a dia você tá com a vida ali saudável, né? Então, eu acho que a gente tem que... E é isso que a gente aprende, né? Esses detalhes. Pois é. Papo reto. Papo reto. Leandro Moura fez uma pergunta interessante aqui, ó. Na pandemia, teve muito pastor dizendo que era castigo divino. O que você acha desse discurso? É perigoso misturar doença com punição de Deus? Eu acho perigoso, só que se você crê na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Fala. Várias vezes que o povo pecou, veio doença. Às vezes vinha seca, às vezes vinha enchente, às vezes vinha guerra. Mas tem uma situação que... Mas qual a explicação? Deus permite ou faz, ou age? É como se fosse automático. Ele permite. Por quê? Vamos supor que o cara tá com pressão alta. Aí você fala, para de comer sal. Ele para de comer sal, a pressão melhora. É. Aí vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, não, Daniel, sal não tem nada a ver com pressão. Eu tô dando um exemplo. Vamos supor que realmente o sal aumenta a pressão. Então, você começou a comer o sal, vai subir a pressão. Você começou a pecar, a presença de Deus se afasta. Tá. Ele sai de perto. Aí quando ele sai de perto, o inimigo chega. Fica aberto. É isso que acontece. Tem uma situação no livro de Números, se eu não estou enganado, que os inimigos do povo de Deus contratam um bruxo, né, um profeta, que é o Balaão. Tem aquela história do jumentinho de Balaão, né? E o Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, porque na hora que ele vai amaldiçoar, na hora que ele vai jogar um feitiço, ele dá um tilt e começa a falar coisa boa em vez de falar coisa ruim. E aí os inimigos entendem que o povo de Deus, se eles estiverem andando em santidade, andando ali sem pecar, eles são invencíveis. Então o que eles fazem? Em vez de eles contratarem um cara para jogar feitiço em cima do povo de Deus, eles chamam umas mulheres sensuais para seduzir os caras. E aí os caras caem lá na gandaia com as mulheres e nessa hora começa a vir uma doença, uma peste ali, uma praga que começa a matar todo mundo. Por quê? Porque eles abriram uma brecha espiritual e aí as setas do inimigo que não estavam conseguindo entrar, estavam batendo na blindagem espiritual, passam a conseguir acessar. Então, assim, Covid é uma punição? Eu não faço a mínima ideia. Provavelmente não. Mas na Bíblia existem casos em que um povo que está pecando muito, isso gera uma resposta espiritual na forma de doença. Isso existe na Bíblia. Para quem crê na Bíblia, né? Bianca Alves está perguntando aqui, você acredita que os governos aproveitam dessas situações de crise sanitária para aumentar o controle sobre a população? Sempre. Sempre, porque isso eu aprendo no livro Nosso Inimigo o Estado, que ele vai dizer que de tempos em tempos acontecem crises, e sempre que acontecem as crises, o sistema aproveita para, em nome de oferecer paz e segurança, abocanhar mais uma parte do poder social e aumentar o poder estatal. Isso é padrão, isso controle é uma palavra-chave hoje. Tudo que a gente está vendo de mudança no mundo hoje é para controle. Vem tudo com uma aparência de um paraíso tecnológico, mas na verdade o que está sendo implementado, na minha visão e na de muitos autores, é uma prisão digital. Daniel, Papo reto. do Vida Real OFC, Vida Real Oficial. Beleza. Esse cara Daniel, depois de estudar tanta tragédia, pandemia e sofrimento humano, o que ainda te dá esperança no futro? Pois é uma coisa que eu ia te falar. Boa. Você tá tão enfurnado em tanta coisa ruim, ficar vendo só notícia ruim, como você espairece? Dá uma... Primeiro eu sei que... eu surfo, né? Agora eu entendo que você surfa, né? Eu mandei alguma imagem Mandou... Ô, diretor, a gente tá devendo a imagem do surf aí, hein? Eu mandei pra André, eu acho. Andréa, depois André. pega aí. A gente solta a imagem ou espera pra gente lançar um episódio? Não, solta no vlog? final. O pessoal tá esperando no final. Quem tiver até o final vai ser Botei, premiado. acho que 2 imagens. Exato. Uma na piscina e uma no mar, pro cara achar que eu não sou surfista de piscina. Porque às vezes... mas na piscina também é tudo controlado. Até minha avó, né? Outro dia o cara quase quebrou o pescoço lá na piscina. Eu vi aquele cara todo estourado. Não, teve esse da testa. Teve um cara que bateu de cabeça e... E você quer que eu surge lá? Não, mas poxa, você vai surfar com orientação dos melhores professores que tem, né?
O senhor fala, o cara quase quebrou o pescoço ou tomou uma prancha não, na mas era cabeça? nas zonas mais graúdas. Ah, tá, também. porque eu fui lá, cara, o cara com um corte absurdo aqui, velho, na testa. Que a quilha pegou, né? Aquilo, ele quebrou a quilha com a testa. Nossa, mano. Arrancou a quilha da prancha. Feio. É, complicado. Aí você não sabe o que aconteceu comigo, Vilela, agora, já que você falou da Tá. piscina. Eu fui sair de uma onda, por cima assim, sem querer eu dei uma ajoelhada no meio da prancha, aí afundou um pouquinho, né? Sei. Aí mandei pro conserto. Aí o cara tirou toda a parafina, consertou, ficou maravilhoso. Aí cheguei lá na piscina no dia seguinte que eu peguei a prancha, no tempão passando parafina. Aí tô sentado felizão na piscininha esperando vir a onda. Passou uma onda assim e balançou. O cara de trás enfiou o bico dele no fundo da minha prancha. Abriu um buraco desse tamanho. O quê? Sentados, os dois sentados esperando a onda. Só que na hora eu não percebi, ainda pedi desculpa, porque bateu na... Falei, pô, desculpa aí, bateu na tua prancha. Como assim, cara? É. Bateu de baixo? Imagina assim, ó, eu tô sentado na minha prancha com o meu bico Sei. pra frente. Ele Ah. tá atrás de mim. Entrou? Na hora que a onda fez assim, o bico dele veio embaixo da minha prancha. Pô, é tão frágil assim uma muito prancha? frágil, cara. Não sabia, não. Muito frágil. Aí eu não tinha percebido, eu percebi só quando eu saí De da epóxi não água. é melhor? De epóxi que quebra da mesma forma, Quebra da porque mesma tem a forma. laminação, né? E aí, o que aconteceu? Eu surfei uma vez só, já tive que mandar pro conserto de novo. E eu não lembro quem foi, senão eu tinha cobrado dele Claro. o conserto, né, pô? Então, só pra dizer que acontece problemas maiores e problemas menores. Mas além ali. do surf, o que você faz? Então, além do surf, cara, é eu saber que a Bíblia está se cumprindo. E a Bíblia não fala que só coisas ruins estão se cumprindo. A Bíblia diz que o Apocalipse não é o fim do mundo, é a vitória de Jesus sobre as forças do mal. Vitória sobre a morte, as doenças, né? Enxugar toda lágrima. Então, quando eu olho a parte ruim do Apocalipse se cumprindo, eu sei que a parte boa também está se cumprindo. Então, isso me dá um ânimo de saber que a Bíblia é real e o que ela diz que vai acontecer está acontecendo. Então isso me dá uma garra, entender que o problema é grande, mas isso já estava escrito. E é o sinal de que a redenção está chegando. Pois é. A minha esperança vem daí. E a tua esperança, qual que vem da onde? Da próxima pergunta. Muito obrigado, meu querido. Ele tava eu tinha pensando, esquecido, né? né? Ele olhando. Muito falou, obrigado. E agora, o que eu respondo? Ele falou, do Daniel é Jesus, a minha qual, então? É. Daniel, teve alguma coisa absurda que você viu na internet espalharem sobre o Ebola? Coisa absurda? Ah, deve ter saído já as fotos... Não, quando ele falou coisa absurda, eu imaginei, assim, teorias absurdas, né? Tá. Acho que a teoria que parece ser mais absurda é que o Ebola foi geneticamente modificado para propositalmente gerar uma nova pandemia, por isso que ele está se espalhando tão rápido conforme aquele gráfico que a gente viu, né? Espero que isso seja uma coisa absurda e não uma realidade. Porque nós sabemos que pesquisa de ganho de função é algo que é real, que é quando você dá capacidades para um vírus que ele não tinha ainda, tornando ele mais fácil de ser espalhado e mais poderoso na hora de matar alguém, né? Então, Deus queira que seja apenas uma teoria absurda, eu tô nessa torcida, né? Pois Porque, é. na verdade, Vilela, o que eu faço é o que eu chamo de lógica do seguro. O que é? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. É o que eu faço, inclusive, como empresário, eu penso sempre assim. Exato, eu penso A gente isso. espera sempre pior. Tem que Isso. estar preparado. Tem que ter uma reserva. Espero o melhor, né? Quer dizer, Espere o melhor, mas prepare para o pior. A gente tem que ter uma reserva, um segurozinho. Não não sabe... ficar dando sopa ali. Exatamente. Então, vamos supor, uma coisa real que aconteceu comigo. Eu dava aula em Macaé, na Federal do Rio de Janeiro, na licenciatura lá. Dava Que ano? aula. 2000 e... Deixa eu ver, meu filho não tinha nascido ainda. Eu não morava em São Paulo, então foi antes de 2014. Deve ter sido 2010, 11. Eu dava aula lá. Aí eu parava o carro num lugar que, na minha opinião, na minha leitura, era tranquilo. Porque para mim, Macaé era um lugar seguro, comparado com o Rio de Janeiro. E aí um dia um aluno me viu passando na rua ali, ele falou, professor, não vem por essa rua não, cara, ali é perigoso. Aí eu falei, sério, cara, que tá perigoso? Ele falou, tem assalto direto. Aí eu falei, mas você já foi assaltado? Ele falou, não. Eu falei, mas como é que você sabe? Ele, não, quem assalta é meu primo. Aí eu falei, pô, passa minha foto pra ele aí. Não, cara, então fala, passa Não. minha placa e eu Pô, fala pra ele que eu te dei uma nota boa aí e tal, que eu sempre te tratei bem, se falta aula eu não te dou falta. Pede pra ele, fala, o cara com cabelinho branco e tal, pede pra não assaltar, pô. Aí, não, beleza, vou falar com o meu primo. Mas por que eu contei essa história? Eu achava que era tranquilo ali. Então você vê uma falta de informação
me deixou debaixo de um perigo que eu nem sabia que existia. Pois é. Que poderia me dar um prejuízo grande, né? Mas aí eu solucionei isso passando minha foto pro aluno, né? E aí nunca... Aí não teve problema. Ele falou, agora É pode. meu primo. Eu falei, pô, então eu vou continuar parando ali, você só pede pro cara não me assaltar. Fala pra pegar o próximo, pô. Não é não? Pode Dá uma crer. moral. Então, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Eu não tinha condição de me preparar para o pior ali, porque eu não sabia que tinha perigo. Então, falta de informação. Às vezes é o problema entre a vida e a morte, como a Bíblia diz em Oséias 4:6, meu povo é destruído porque falta o conhecimento, né? Pois é. Mande, diretor. Deixa eu ver de quem é a pergunta. A Patrícia Moura tá perguntando aqui, ó. Conheço muita gente que perdeu completamente a fé durante a pandemia de Covid. O que você diria para essas pessoas que perdem a fé em Deus diante do sofrimento grande? Então, tem um livro que foi escrito só por causa disso. Esse livro foi escrito pelo C.S. Lewis. É claro que eu vou falar a minha opinião, mas eu quero sugerir o livro antes. O livro se chama Cristianismo Puro e Simples, né? Em inglês que é Mere Christianity. Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele foi escrito porque depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas ficaram céticas também com relação a Deus diante daquele tamanho de sofrimento e maldade que eles viram ser realizado. E aí a BBC de Londres chamou o C.S. Lewis, que era um professor de Oxford, né, um cristão, para ele fazer uma série de episódios na rádio BBC de Londres, explicando como a gente pode continuar acreditando em Deus diante de um cenário como esse. Então, infelizmente, né, a gente vive num mundo que é um mundo caído, né, segundo a teologia bíblica, um mundo em pecado, um mundo em que o homem pecou, e quando o homem peca e ele opta por ser rebelde, ele atrai um monte de coisa ruim para ele, né? Então, antes do pecado não tinha morte, não tinha nada disso. Então, a gente vive nas consequências de um mundo caído. Agora, quem conhece a Bíblia sabe que guerras, rumores de guerras, calamidades, né, maldades com criança, maldade com inocente, é algo que sempre aconteceu e está programado para acontecer. Mas o que a gente sabe pela Bíblia é que tudo que é feito vai ter a sua resposta. Quem semeia morte vai colher morte, quem semeia vida vai colher vida. Então está chegando, eu creio, como cristão, o dia do juízo final, que é quando quem fez o certo vai ser recompensado e quem fez o mal vai ser punido. Então, quem planta, colhe. Então, todas essas calamidades já estavam programadas nas Escrituras. Então, não deveria surpreender um cristão que conhece a palavra, né? Então, Deus ele não nos promete que a gente vai ficar intocável, mas ele diz, né, aquele que crê em mim ainda que morra viverá.